que é transitoriedade? Transitoriedade é o esquecer, é a gente não conseguir se lembrar das coisas. Eu comi ontem ao meio-dia alguma coisa que eu não lembro mais, ou que eu fiz há uma semana passada, há uma semana atrás, e eu esqueci. Então isso é transitoriedade, a nossa capacidade de esquecer. E às vezes a gente acha que isso pode ser ruim, mas é importante que a gente esqueça, porque assim a gente consegue seguir a nossa vida, né? Às vezes os problemas que a gente tem, se a gente lembrasse de tudo o que a gente passa, talvez seria muito mais difícil sobreviver. E esse primeiro conceito, então, está relacionado ao esquecimento. Então, é você estudar uma matéria, por exemplo, aqui, você estudou uma matéria há 3 meses e apesar de achar que aprendeu muito bem, hoje você não é capaz de se lembrar da maior parte do conteúdo. Alguém se identifica com isso? Na semana passada teve uma aula ótima no cursinho, mas hoje não consegue lembrar direito da aula. Então, tenho certeza que vocês já passaram por isso também. É muito comum, né? A gente ter esses esquecimentos, né? Não lembrar de tudo que a gente aprendeu, é muito normal isso. E aí a gente tem então, baseado nisso, a curva do esquecimento. E é esse que é o conceito importante para vocês que estão estudando, e nessa fase final agora isso aqui é fundamental. Vocês precisam bater muito em cima disso aqui para que vocês realmente consigam manter todo o conteúdo ativo na memória de vocês. Então, se você não fizer qualquer revisão do conteúdo no dia seguinte, então se aprender um conteúdo novo hoje, amanhã, se você não revisar ele amanhã, ler, pensar, discutir os tópicos aprendidos, a tendência é que você esqueça de 50% a 80%. Isso aqui é ciência, né? Cada pessoa funciona de uma forma, mas isso aqui de maneira geral é a média. Então é como a maioria das pessoas funcionam. Então isso aqui realmente faz diferença e acontece mesmo. E se você não... em até 30 dias você retém aproximadamente 2 a 3% da informação que você aprendeu. É muito pouco, né? Se você não fizer as revisões constantes, você acaba esquecendo de tudo aquilo que você aprendeu e você começa sempre do zero. É como se você estivesse sempre começando tudo de novo. E aí eu coloquei como importante, né? O esquecimento é muito mais acentuado nas primeiras 24 horas. Isso aqui é como se fosse um gráfico, e as primeiras 24 horas depois de um aprendizado é onde você mais perde conhecimento. Depois do tempo vai passando e você acaba tendo menos perda. Por isso, esse momento é importante que você reavive esse conhecimento, para que você mantenha essa linha ela menos acentuada na queda. E aí eu trouxe aqui então como que a gente vai fazer para manter esse conhecimento ativo em nossa mente. Esse conhecimento novo, que é o que está sendo feito, né? Então todo o conteúdo novo que é aprendido por vocês, ele precisa ser revisado um dia depois, e depois depois de uma semana e depois de um mês. Para quê? Para que a gente consiga fixar esse conteúdo na cabeça. Então olha só, para cada 1 hora de conteúdo novo aprendido, no dia seguinte, em até 24 horas, você precisa revisar 10 minutos, e aí depois de uma semana, esse mesmo conteúdo que você aprendeu de 1 hora, você precisa revisar em torno de 5 minutos, e aí depois de um mês, você precisa revisar novamente esse conteúdo cerca de 2 a 4 minutos. E aí depois disso, pelo menos na teoria, né, como eu falei, as pessoas funcionam de formas diferentes, mas na teoria você vai manter esse conteúdo ativo, e depois você pode revisar de mês em mês, que vai ser o suficiente para você relembrar. Mas você precisa construir isso. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês adotem esse hábito de fazer essas revisões. Então, todo conteúdo novo que vocês aprender, toda coisa nova que vocês vê, no dia seguinte, no início da manhã, vocês já fazem essa revisão rápida, e é dar uma olhada mesmo, é pegar os pontos principais. Só de passar o olho vocês já vão reavivar aquele conteúdo. E isso parece besteira. Às vezes até você pode pensar, não, eu vou ver isso aqui, mas eu vi ontem, então tá muito fresco. Realmente, tá fresco. Mas você dá aquela revisada, aquela olhada rápida, aquilo reativa as conexões, né, as sinapses ali do teu cérebro. E aí quando você vê aquilo novamente depois de uma semana, vai ficar muito mais fácil de você lembrar. E aí depois, então, de mês em mês você precisa fazer aquela revisão para manter o conteúdo ativo.
Isso aqui faz muita diferença. Muitas pessoas, e eu mesmo passei por isso por um bom tempo, eu ficava com aquela sensação de que eu estava sempre começando do zero, porque talvez eu não estava fazendo esse sistema, né? Esse sistema que é comprovado mesmo, né? Cientificamente. E aí eu esquecia daquilo que eu tinha aprendido e parecia que eu estava começando de novo, e assim você acaba não evoluindo tanto quanto deveria. Então adotem esse sistema que com certeza vai ajudar muito vocês.